Olá pessoal, então vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de microcontroladores PIC, né, utilizando a plataforma de programação do MPLAB, da, da fabricante dos PICs, certo? Hoje a aula vai ser basicamente só para a gente apresentar a nova placa que nós vamos estar estudando, que é essa placa aqui, né? Vindo aqui no PicSimLab é só a gente clicar em Board e vai ser essa bem aqui, ó, PIC Genius, certo? É a MC Lab 1, MC Lab 2 e a placa que a gente vai utilizar a partir desse ponto no nosso curso é a PIC Genius, né? Que nos dá maiores possibilidades de trabalhar com vários componentes, né? Como a gente viu lá na MC Lab 1, praticamente tinha só os LEDs e os displays de 7 segmentos para fazer aplicações. Aqui na PIC Genius a gente tem uma variedade de componentes periféricos que nós podemos estar utilizando, né, para aprofundar nossos conhecimentos na programação em PIC, né? Então, como podemos ver aqui, ela tem um display de LCD, ele pode ser tanto um de 16 caracteres com 4 linhas, como um de 16 caracteres por 2 linhas. Só mudar aqui o seletor, que aí, dependendo da necessidade, a gente pode estar trabalhando com mais linhas, caso seja necessário. A gente tem um fan aqui, um cooler, que a gente pode ligar, desligar e fazer o controle da velocidade desse cooler através de PWM, coisas que a gente vai cobrir nas próximas aulas do curso. A gente tem um aquecedor aqui, que a gente pode ligá-lo e desligá-lo, certo? Uma vez que ele recebe energia, ele vai aumentando, lógico, a temperatura, e eu posso fazer a leitura aqui através desse sensor de temperatura, que vai estar conectado a um pino, né, que suporta a leitura analógica. Então, quando a gente for aprender sobre conversão analógico digital, obviamente a gente vai estar utilizando esses sensores aí para aprofundar nossos conhecimentos. Em paralelo a esse, a gente tem também dois potenciômetros também, que a gente pode estar trabalhando com leitura analógica, né, que são componentes mais simples de se trabalhar e fazer as aplicações iniciais para aprender como é que funciona essa conversão de analógico para digital e como a gente pode trazer essa informação aqui através, por exemplo, do display LCD, certo? Aqui a gente tem dois conjuntos de LEDs, né? De 8 LEDs, a gente tem um que está conectado ao conjunto B e outro ao conjunto D, certo? Então essa placa é interessante também que a gente já vai trabalhar com microcontroladores maiores, que aqui no caso a gente vai estar trabalhando especificamente com o PIC 16 F877A nas nossas aplicações, já que o PIC 16 são bem mais tranquilos de fazer as configurações de funcionamento, certo? Aqui ele também tem 4 displays de 7 segmentos, no qual a gente pode brincar, né? Então tem mais possibilidades de aplicações com 4 displays de 7 segmentos, quando comparado ao de 2, né? Só temos 2 lá no MC Lab 1, certo? E ele também a gente tem um teclado matricial, que é essa parte aqui do 1, 2, 3, 4, 5, asterisco, 0 e hashtag, né? Que ele aqui pelo menos impresso nele, ele simula um telefone, um teclado de um telefone, né? Mas dependendo da configuração, a gente pode estar também personalizando a funcionalidade desse teclado, né? A gente pode precisar ficar só preso a esse 1, 2, 3 aqui. Cada botão pode ter um tipo de funcionalidade aí de edição no na nossa aplicação. Aqui também tem botões ligados aqui ao RB3, RB4, RB5 e um ao RA5, certo? E aqui também tem outros conjuntos de botões, que aqui eles são botões que estão conectados a algumas interrupções, né? Que tem a int1, int2, que são interrupções externas, né? Que também a gente vai estar com o objetivo de cobrir aqui na nossa aula, no nosso curso, né? Então ele tem um MyEPROM aqui, ele tem uma memória flash, ele tem um RTC que a gente pode guardar hora, a gente tem aqui o reset da programação, certo? Botão de reset. A gente tem comunicação serial também que a gente pode simular com esse. A gente tem o buzzer também e tem relés também. Então tem uma gama de possibilidades que nós podemos trabalhar com essa placa, né? Aqui tem alguns seletores, né, que são importantes para a gente acionar ou desativar alguns periféricos. Um exemplo aqui, ó, tem o porte B e o porte D, esses dois últimos aqui, que estão conectados ao LED 1, que é esse LED 1 é esse porte D, e o LED 2, que é esse porte C. Então, se eu botar esse botãozinho para baixo, o que vai acontecer? Ó, ele vai desativar os LEDs ligados, né? Mesma coisa se eu botar no LED 1
posso desativar os LEDs caso eu não tenha interesse que esses LEDs fiquem funcionando, caso eles não sejam necessários em alguma das nossas aplicações. Aqui também similar, a gente pode desligar esses displays aqui de 7 segmentos. Esse aqui que está ligado está no RA5 aqui, ó, onde está o meu mouse. Se eu colocar para baixo, ele desliga. Se eu botar para baixo também os outros displays aqui, que são dos displays, eles também vão desligar, caso eles não seja necessário, né? Porque de repente eu posso estar programando alguma outra aplicação que aqui nessa placa, os pinos do microcontrolador eles estão conectados, o mesmo conjunto de pinos está conectado com vários periféricos, né? Então o porte D, que é o que controla esses LEDs, também vão estar conectados aos displays de 7 segmentos para fazer a ligação, né? Então eu posso estar utilizando aqui o display, querendo só utilizar o display de 7 segmentos, mas o que vai acontecer assim com meus LEDs, como eles estão também recebendo o mesmo sinal, eles vão ficar aqui, ó, acionando e ligando, eles vão estar repetindo, né? Também aqui, ó, esse display aqui está aparecendo 0, né? Se eu ficar apertando aqui, ó, a gente vê que o porte aqui tá mudando, ó. É porque ele está controlando o display de 7 segmentos aqui que a gente está trabalhando. Toda vez que eu aperto aqui, ó, tudo que aparece aqui, ó, tem um reflexo aqui, ó. Se eu quiser que isso aqui desapareça, eu venho lá no display lá, ó, que é o display 4, e eu posso desligá-lo, ó. Desligar. Não, é o porte D aqui, ó. Posso desligar e minha programação lá dos displays de segmentos vai funcionar normalmente, mas aí eu não vou precisar ver esses LEDs também sendo acionados simultaneamente, porque o sinal que vem para o display de segmentos é o mesmo que vem para os LEDs, né? Então eu posso fazer essas alterações. Então para baixo a gente pode desligar bastante coisas aqui, né? Algumas a gente também aqui tem um tacômetro, né? Também nessa placa que é para poder medir a velocidade desse fan. E a gente também pode fazer isso. Esse fan também controla a temperatura desse heater, então a gente pode fazer um pequeno sistema de controle de controlar a temperatura desse camarada aqui, desse aquecedor, através da potência do fan, né? Que é uma aplicação interessante. E aqui a gente tem várias dessas coisas, né? Então, indo aqui para um outro ponto, a gente pode vir aqui no esquemático, né? Para a gente ter acesso a esse esquemático. Lembrando que é só eu colocar a placa, vir aqui em Help, no PixinLab, e clicar em Board. Ele vai abrir essa página aqui, onde ele vai te dar acesso aos códigos, né? Já prontos. Então, o código aqui de simulação é um código de teste de todos os componentes. Então, não tem teste, um programa só para operar o display de 7 segmentos. Vai ter todo o conjunto de códigos para operacionalizar todos os periféricos de uma só vez num único código, né? Então, a gente tem que ter uma leitura avançada de código, né? Para poder entender e pegar, às vezes, o que é necessário para a nossa aplicação. Então, aqui a gente pode botar o MPLAB X e XC8 Compiler, que é para pegar os exemplos, né? Clicando aqui. E aqui a gente pode ir aqui, Board, Pick, Genius, Schematics, né? Que é o esquema elétrico, que é esse camarada aqui. Então aqui, né? Do mesmo jeito que a gente viu lá no MCLab 1, a gente pode ver como é que funciona todas as ligações, né? Então, o problema do esquemático é que geralmente ele vem no PIC padrão, que a placa foi criada originalmente, né? Então ela foi criada, ela teria a utilização de um PIC 18, né? Não um PIC 16, que a gente queria. Mas o PIC 18, em termos de estruturais de pino, é bem similar ao PIC 16 F877A que vamos estar utilizando, né? Primeiro a ligação dos pinos aí, a maioria é tranquilo, certo? E aqui, deixa eu ver se é outro PIC. Não, PIC 18, aqui tem dois tipos de PIC que eles colocaram aqui. Não tem os PICs 16 que nós estamos trabalhando. Então aqui tenho aqui os displays com os display 4. Lembrando que o display 1 a gente pode ver aqui pela placa. O display 1 é o RA2, o display 2 é o RA3. Então a gente pode pegar esses displays aí, converter para esses pinos, né, através lá da indicação da placa, para poder a gente estar configurando nossas portas para controlar esses displays de 7 segmentos. Então aqui pelo esquema elétrico a gente vê que alguns pinos do porte A estão responsáveis por ligar e desligar esses displays de 7 segmentos, né? Então aqui a gente, ao contrário que a gente viu na MCLab 1, que lá a gente tinha um bit que ligava e desligava os dois displays, né? Que a gente usava a lógica binária para ligar um e desligar outro, né? Aqui, como a gente tem quatro displays de 7 segmentos, então aquela funcionalidade lá não é interessante, né? Como lá só tinha dois, a gente poderia usar essa estratégia de
quando eu inverter o nível lógico de um pino, eu ligar um e desligar outro, né? E vice-versa. Aqui não, cada display tem seu próprio pino de acionamento, que são o RA2, RA3, RA4 e o RA5. Então a gente vai ter que configurar esses pinos como saída, caso a gente queira estar utilizando os nossos displays de 7 segmentos. E aqui, ó, a ligação deles, dando um zoom, eles são controlados pelo pino RA, pelo porte D, né? O RD0 até o RD7. Então aqui ele usa esse display de 7 segmentos utiliza o porte D para fazer o controle. Por que isso? Porque aqui a gente tem o controle do ponto, né? Que é esse dot aqui em inglês, né? Do ponto. E esse ponto é controlado pelo o RD7, né? Que ele liga e desliga esse ponto. Como a gente viu lá no MCLab 1, a gente não poderia controlar o ponto dos displays de 7 segmentos. Aqui a gente já tem essa possibilidade, né? Já que ele utiliza todo o porte D para controlar. E a lógica é a mesma, a gente vai ligando um e desligando os outros, né? Então a gente só liga um de cada vez e vai fazendo a multiplexação dos displays rapidamente, né? Para que a gente consiga ter uma impressão dos caracteres de forma que a gente pense que está sendo tudo ao vivo, né? Tudo ao mesmo tempo. Certo? A gente usa o porte D, certo? E o código aqui fica até mais fácil de desenhar com a tabela, né? Então o RD0 controla o A, o RD1 controla o B e assim é sequencialmente, né? Aí para fazer os desenhos é só a gente fazer para partir para uma tabela no Excel e ir descobrindo os dígitos, né? O desenho dos dígitos e salvar isso dentro de um vetor similar que a gente aprendeu, certo? Aqui tem o teclado matricial. O teclado matricial ele já vai utilizar o RD0, o RD1, RD2 e o RD3, certo? E o RB1, RB0, RB1 e o RB2 para poder fazer o controle desse teclado matricial, né? Lembrando que a gente tem os outros botões que não estão na estrutura de teclas matriciais, né? Que está aqui, que é o RB2, RB1, RB0, o RB3, o RB4, o RB5 e o RA5 também pode ser configurados para ver utilização de botões, certo? E aí, então aqui a gente pode encontrar, aqui são os esquemas elétricos dos LEDs, né? Então aqui é bem igual lá o que a gente viu no outro. Então aqui a gente tem um LED 1 que vai receber aqui, se a gente vai querer ligar ou desligá-los, né? Através daquele seletorzinho. E aqui é a ligação similar ao que a gente viu no MCLab 1. Certo? E aqui tem os outros periféricos aqui, a ligação dos demais periféricos que a gente pode estar utilizando. Aqui o display de 7 segmentos, o LCD, que também a gente vai estar utilizando, ó, ele usa o RE2 e o RE1. Então aqui a gente vê que esse microcontrolador ele tem até o porte E, né? E do RD0 até o RD7 também controla o display LCD da gente, né? Então a gente tem que aprender a programação para poder fazer essa questão aí, certo? Então vamos ver aqui outras coisas que a gente pode estar vendo. Aqui também vai ter a ligação do LM35, que aqui está na temp, né? Esse temp aqui a gente pode ir na placa e onde a gente tem temp bem aqui, ó, a gente vê que a leitura é feita pelo pino RA2, né? A temperatura lá do sensor. Então a gente tem que configurar aí. Então a gente vê que um pino aqui pode, se ele for configurado como saída, ele pode fazer uma gama de possibilidades. Se ele for configurado como entrada, outra gama de utilidades, né? Então a gente tem que estar prestando atenção nisso. Aqui é o esquema elétrico do fan, que a saída dele vai sair no INFR. Se a gente for ver aqui, o INFR é o RC0, né? Então a gente pode estar também medindo a velocidade desse fan e imprimindo aqui no caso no LCD, caso a gente queira, né? Caso seja interessante. Deve ter o fan por aqui em algum lugar. Tem o RTC para a gente pegar a data e hora, que a gente faz a aplicação de comunicação, né? Quando a gente vai estudando o tema de comunicação. Aqui tem o buzzer que está no RC1 para a gente fazer o controle do buzzer. E aí a gente pode ver todos os outros. O fan, é só a gente ir lá na placa também que a gente consegue achar o fan. O fan aqui tem um heater, o cooler está aqui, está no RC2, certo? Que é o controle desse cooler aqui que a gente pode fazer utilizando o controle dele
via PWM, né? Que fica aí bem interessante. Em algumas aplicações também a gente vai estar utilizando isso daí. E aqui é só a gente achar onde tem um fan, para poder a gente achar o esquema elétrico do fan. Certo? Tem aqui os potenciômetros aqui, que um potenciômetro está no NA0 e o outro está no AN-A1, né? Caso a gente queira utilizar esses pinos aí para fazer leitura analógico digital. Certo? E aqui a gente pode ver que tem o vent, ó, certo? Que é o ventilador, que é um fan, aqui eles botaram como vent. Que a gente viu lá que é o RC2, né? Se eu ver se é isso, exatamente. O RC2. Então essa é o esquema elétrico, né? Então para melhores estudos, você como aluno pode abrir e dar uma estudada no esquema elétrico e aprender como é que faz todo o funcionamento, certo? Desses componentes aí, que são bem interessantes. Na próxima aula, a gente já vai começar os nossos estudos de programação dos conhecimentos que a gente precisa dentro dessa placa, né? Vou estar ensinando a mexer em alguns dos principais periféricos, certo? Que são mais complexos, né? Para poder ajudá-los a testar os projetos, né? Que vocês queiram fazer dentro dessa placa, né? Então, por hoje a gente encerra essa aula e a gente se vê na próxima aula do nosso curso.